Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, a nossa proposta hoje é falarmos sobre esse tema que pode ser abordado de diversas maneiras. Vocês imaginem, evidentemente, cada um vai falar dentro do escopo, dentro da formação que tem, dentro do ângulo que lhe corresponde. Um pedagogo, se fosse falar sobre contos de fadas, falaria sobre o ponto de vista da educação infantil. Não vamos deixar de abordar isso também, mas não é o nosso foco. Um psicólogo, sob o ponto de vista da formação individual, também falaremos sobre isso, mas também não é o nosso foco. Somos filósofos, a própria uma escola internacional de filosofia. Portanto, nos interessa saber, como o próprio nome da filosofia já diz, amor à sabedoria, no que essa estrutura dos contos de fada pode ajudar o homem a caminhar nessa direção, que deveria ser o sentido universal da espécie humana, a busca da sabedoria segundo a visão filosófica. E é uma questão complexa, porque quando a gente enuncia isso dessa forma, às vezes as pessoas ficam um pouco perplexas. Mas conto de fada pode gerar sabedoria? Nós vivemos uma época de tantas contradições, tantos conceitos dúbios, que há quem diga nos nossos dias que conto de fada é uma coisa negativa, é uma coisa banal, ou às vezes até que é um elemento mentiroso que deveria ser abolido da educação das crianças. Eu já passei por essa experiência em uma ocasião, de alguns anos atrás, quando eu falava sobre esse tema, uma pessoa levantava o dedo e dizia: olha, eu pensava que essa palestra era uma palestra séria, que viria dizer que não se deveria contar contos de fadas às crianças, porque isso é uma forma de mentir para as crianças, é um alienante, as afasta da realidade. E eu nunca tinha ouvido falar que alguém pensasse daquela forma, e ainda mais de maneira institucionalizada. A partir daí eu fui ver que isso é um fato. Há pessoas que defendem essa visão, de que o conto de fada seria irreal, seria uma mentira e que seria alienante. Evidentemente, o nosso critério de realidade está um pouco equivocado, porque a maior parte das motivações do homem moderno poderíamos questionar a realidade delas e o quão alienantes elas são. Então, evidentemente, não é esse o enfoque que nos propomos a trabalhar. A filosofia tem um grande carinho pelos contos de fada e os considera fundamentais, tremendamente formativos. É importante que a gente perceba como eles se estruturam, de onde eles nasceram, qual é o objetivo interno que cada um deles traz e como é importante que se ministre esses contos de fada, não só para crianças, mas eles fazem parte do imaginário universal, são um patrimônio da humanidade. Aliás, originalmente não eram apenas para crianças, certo? Hoje, às vezes, não são nem para crianças. Daqui a pouco, até mesmo para as crianças, não se mais contará, dado o critério materialista e crítico que o homem moderno tem, um sentido de realidade muito estreito. Bom, de onde nasceram os contos de fada? Vocês vão perceber que existe uma grande família que é chamada dos contos fantásticos, que envolve desde fábulas até contos em geral, entre eles os contos de fada, que são todos relacionados a uma estrutura ainda mais antiga, que são os mitos. Os mitos são a origem da maior parte desses contos populares, seja contos de fadas, seja fábulas. O que nós vamos perceber é que a estrutura mítica ela é complexa para a compreensão direta. Ela é muito simbólica. No nosso momento histórico, isso daria uma outra palestra, falarmos sobre os mitos, entender o que vem a ser um mito. O próprio Platão dizia, olha, quando uma civilização decai muito, o ideal é que você não conte mitos para ela. Por quê? Os mitos são alegóricos, são simbólicos, e quando uma civilização decai muito para um materialismo muito raso, muito superficial, e tende a tomar os mitos ao pé da letra. Isso os empobrece demais. Os mitos são uma estrutura que exige que o homem tenha a capacidade de ver além. Por exemplo, se eu pegar para vocês uma pequena parcela de um mito grego, que é o mito de Cronos. Cronos é um deus grego que é recebido uma profecia, ele recebe uma profecia que diz que um dos seus filhos o matará, o destronará e o matará. Aí o que Cronos começa a fazer para evitar esse perigo? Começa a devorar todos os seus filhos. Imaginem vocês que barbárie se a gente for tomar isso ao pé da letra. Um deus, e o maior de todos, que devora criancinhas, ainda por cima seus próprios filhos. Ou seja, você é um infanticida, um canibal. Bom, se um deus é capaz de fazer isso, o que um ser humano não poderá fazer? Tomado ao pé da letra parece um absurdo. E, inclusive, se torna mais deformativo do que formativo quando o homem o encara de maneira superficial. Agora, se a gente puder parar um pouquinho para analisar uma camada um pouquinho interna, que ainda é superficial, mas um pouquinho mais interna desse mito, perceberemos que Cronos
Esse prefixo está muito presente na nossa língua, relacionado sempre a quê? Ao tempo. Somos todos filhos de Cronos. Ele está nos devorando diariamente, desde o momento em que nascemos, não é verdade? Diziam os gregos que Cronos vira a ampulheta da nossa vida no momento em que somos concebidos. Ele está nos devorando desde o momento em que fomos concebidos. Somos filhos de Cronos e somos devorados por ele. Então aí você já percebe que a história muda completamente de face. Mas o que a gente necessitou utilizar como ferramenta? Mentalidade simbólica. Quando o homem cai numa visão muito materialista, muito rasa, eu costumo falar muito isso nas minhas palestras, e é importante que vocês observem isso. A linguagem atual é muito extensa e muito rasa. Fala-se muito e não se quer dizer quase nada. Tem muita dificuldade de entender o mito, que é curto, porém muito profundo. O mito contém realidades psicológicas muito profundas. É a linguagem da alma, segundo se dizia nessas tradições. Então, nesse contexto histórico, fica complicado que se tenha acesso direto aos mitos. O que vai acontecer com o passar do tempo? Esses mitos são fragmentados. E a ideia principal, alguns dos argumentos míticos, são colocados dentro do contexto de uma historinha bem mais soft, bem mais light. Ou seja, se você pegar qualquer conto de fada tradicional, você vai ver argumentos míticos diluídos lá dentro. Porém, o contexto é bem mais suave, mais fácil, mais palatável, mais fácil de ser entendido. Então, nós vamos falar, por exemplo, de um conto de fada que é um dos mais clássicos que tem, que é a Branca de Neve e os Sete Anões. Tem um simbolismo riquíssimo por trás disso. Está cheio de elemento mítico aí dentro. Agora, se eu não sei nada de mito, não entendo nada de simbolismo, o mínimo que eu entendo é o conteúdo moral, ou seja, que as meninas boazinhas são felizes. Eu já saio bem, porque alguma coisa vai ficar. Então, o conto de fada, ele tem essa característica, ele faz uma embalagem moral, edificante moralmente, de tal maneira que se o cidadão não desembrulhar o pacote, pelo menos a embalagem já dá a ele alguma coisa. Mas tem um simbolismo muito grande ainda aí dentro. Tem rastros míticos dentro dos contos de fada. Todos eles têm. Eles nada mais são do que uma transmissão, uma perpetuação oral de fragmentos de mitos dentro de um contexto mais fácil de ser entendido. O que já não vai acontecer, por exemplo, quando se desce mais um degrau, quando se chega nas fábulas. As fábulas aí já perderam esse coração simbólico, só tem mesmo conteúdo moral. Então, se você vê lá a raposa e as uvas, perdão, a raposa e as uvas, a raposa despreza as uvas porque não pode pegá-la. Aí não tem simbolismo nenhum por ser raposa, por ser uva, não. Isso aí é claro, a gente despreza aquilo que não pode ter. Então, aí na fábula resta apenas essa fachada moral. Mas o conto de fada que está no meio do caminho, ele tem traços da fábula, tem um elemento moral, mas tem um coração mítico, tem um simbolismo profundo aí dentro. Isso é uma coisa interessante que às vezes vocês vão ver. Vamos pegar o nosso lado como americanos. Quando houve as conquistas dos povos pré-colombianos que viviam aqui na América, houve toda uma destruição deliberada, caso, por exemplo, de Pizarro, quando chega na civilização inca, uma destruição deliberada da cultura, que se considerava tudo que estivesse ligado à cultura, à civilização, como demoníaco e contrário aos princípios que Espanha trazia. Então, tudo que era símbolo religioso, tudo que estivesse levemente relacionado a isso, é destruído. Agora, uma coisa que não se deu muita importância foram as histórias infantis. As cantigas de roda, as parlendas. Por quê? Se considerava que isso era banal. Não, isso deixa, isso não tem importância. E muito do que a gente tem hoje como resíduo, como resquício das culturas desses povos vem dessas coisas. Que o pessoal não destruiu porque tomou como inocente, não era inocente. Ali havia elementos muito importantes, formativos, que eram transmitidos de geração após geração. Tanto nas civilizações aqui da América do Sul, quanto da América Central. Exatamente o mesmo elemento. Né? Então, o conto de fada, alguns preconceitos que a gente precisaria banir. Em primeiro lugar, ele não é de criação popular, ele é de transmissão popular. Mas ele nasce, a princípio, de um mito. E os mitos não são de criações populares. Os mitos normalmente eram codificados, criados no interior de grandes escolas de filosofia do passado, como forma de velar determinados conhecimentos. Lembram daquela passagem bíblica que diz: a vós eu falo diretamente, mas aos demais falo por parábolas, para que vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam.
Então, dentro dessas escolas antigas, onde mestres e discípulos transmitiam o seu conhecimento, havia uma preocupação muito grande em que o conhecimento caísse em mãos inadequadas. Porque quando o homem porta um conhecimento sem ter um suporte moral para ele, acaba utilizando em prejuízo próprio. É como uma faca muito afiada na mão de um bebê. E Platão era muito reiterativo ao falar isso. É preferível a ignorância absoluta ao conhecimento em mãos inadequadas. Então, essas escolas antigas, que tinham conhecimentos que, se vocês forem analisar, contêm uma psicologia profunda, contêm um conhecimento profundo da vida humana, eles velavam esse conhecimento para que não fosse manipulado contra a própria humanidade. E velavam colocando no contexto de histórias profundamente simbólicas, que para o homem comum não diziam nada, mas para aquele que tivesse olhos ou ouvidos, veria e ouviria. É evidente, se a gente tiver um pouquinho de nada de linguagem simbólica, percepção simbólica, que olhos e ouvidos são esses que o Cristo estava falando? Será que é esse? Esse todo mundo tem? E o que ele estava falando aí era de uma percepção simbólica mais profunda. Então, os contos de fada, em primeiro lugar, eles nascem desses mitos fragmentados. Eles são perpetuados através da tradição popular. São conservados geração após geração, criando, é claro, várias derivações, várias versões. Vocês vão ver que quando os irmãos Grimm vão recolher do uso popular vários contos de fadas, eles ficam loucos de ter que eleger uma versão, porque cada conto tem variantes para tudo quanto é lado. Agora, uma curiosidade que vocês vão perceber é que essas variantes, da maneira como existiam lá no início da Idade Moderna, ou mesmo na Idade Média, nenhuma delas tem os elementos que tem as nossas variantes atuais. Havia variações, sim, adaptações culturais, versões de um mesmo conto de fada, segundo a localidade, mas não havia introdução de elementos mórbidos. Hoje as nossas versões são todas mórbidas, distorcemos os contos de fada. Todas é um pouco de exagero, mas muitas vezes o fazemos. Tá certo? Então, um segundo ponto a ser considerado nos contos de fada, eles são de destinação universal. Eles não eram exclusivamente para crianças. Uma coisa bastante interessante. Quem lembra daquelas conversas, eu, pelo menos, minha avó me falava muito isso, mas 2 gerações atrás, em geral, a gente conheceu isso, que no tempo dela, colocava-se a cadeira na varanda e contava-se histórias, principalmente no interior. Se você for ainda hoje lá bem para o interiorzão de determinados lugares, você vai encontrar isso. Então, chega, anoitece, vai todo mundo, coloca a sua cadeira lá na calçada e conta a história. Conta causos, né? Tem causo de terror, e conto de fada, isso e aquilo. E isso era, as pessoas se reuniam em torno disso. Havia uma arte que hoje foi perdida, que é a arte do contador de história. O bom contador de história era qualquer coisa de fantástico, porque era capaz de evocar a imaginação, e reunia-se à volta dele toda a comunidade, não eram só crianças. Aquilo era destinado para todo mundo. Então a dona da casa vinha, trazia uns bolinhos, a vizinhança apoiava, e todo mundo se reunia ali e contava seus contos. E isso era transmitido de geração após geração. Cada um tirava dele um conteúdo que ele dizia a respeito, firmava determinados valores, percebia cada vez um pouquinho mais, mas ele era útil para todos. A destinação não era exclusivamente infantil. Nós vamos ver mais adiante por que nos nossos dias resumiu-se ao público infantil. Quando se resume o infantil, porque às vezes nem as crianças são tão alienadas pela nossa cultura racionalista e materialista, que às vezes nem elas querem ouvir mais. Porque nós elegemos uma única forma de percepção da realidade como onipotente e absoluta, que é a razão. E os contos de fadas são intuitivos. E quando você não sabe trabalhar com a intuição, você fecha a porta dos contos de fada. E às vezes até as crianças já estão começando a fechar precocemente essa porta, que é um absurdo, né? Porque as crianças são, por natureza, muito intuitivas. Então isso era um elemento educativo. Se vocês forem ver, para quem já leu, por exemplo, o Banquete de Platão, o que era o banquete? Se não era as pessoas se reunirem em refeições conjuntas, cantarem, contarem as suas histórias, nada mais era do que isso. Os banquetes platônicos eram considerados um elemento de educação fundamental. As pessoas se reuniam para refeições em conjunto. Os corais cantavam e as histórias daquela sociedade eram contadas. Então, isso é uma tradição que vem de muito longe. Nós vamos ver que a história dos contos de fada vem de milênios. Vamos falar de alguns dos mais antigos, vocês vão ver. Isso vem de Egito, vem de Babilônia, vem de civilizações muito antigas. Bom, a destinação desses contos de fada
nós falávamos para vocês que eles não eram de finalidade exclusivamente infantil e tinham como destinação fazer com que as pessoas percebessem o sentido da vida. O conto de fada simbolicamente coloca o drama humano, o ser humano diante de provas repetitivas, percebendo o significado dessas provas, lutando contra as suas dificuldades, chegando a uma conciliação final. Portanto, os temas dos contos de fadas são bem recorrentes. Sempre você tem um herói confrontando provas repetitivas, percebendo o sentido de todas elas, chegando a uma superação dessas provas e uma conciliação final, que normalmente é o eram felizes para sempre, foram felizes para sempre. Não é isso? Então, todo conto de fada, eminentemente, aliás, esse é um elemento que se aplica não só a contos de fada, mas também aos mitos, Aristóteles fala isso na sua arte poética, o personagem central é o ser humano, só o central, cada um de nós é aqui. É o ser humano, é só o personagem central. Os outros não tomem como outros personagens. São provas, são fatores de prova, tanto internos quanto externos, que são atraídos para a esfera de ação do homem, para lhe permitir cumprir com o seu destino, lhe permitir crescer. Então, o herói é o ser humano. E todas as bruxas e duendes e princesas e tudo que surge aí são os acontecimentos da sua vida, que lhe permitem, percebendo o sentido de tudo isso, chegar à superação das provas e a essa harmonização final, esse enobrecimento que implica no casamento com o príncipe ou com a princesa. E a harmonia de todos os fatores que foram felizes para si. Então, quem é o personagem dos contos de fada? É o homem. Na luta pela vida, na luta pela conquista de si mesmo, na luta pela conquista do sentido de vida humano. Isso é o drama que se passa por trás de todo o conto de fadas. Certo? Bom, vamos falar um pouco a respeito da codificação. Nós vamos perceber que esses contos de fada, como eu falei para vocês, a maior parte do tempo estiveram dispersos pelo uso popular. Há alguns autores que são bem famosos por essa codificação. Nós conhecemos bastante os Grimm, Andersen e Charles Perrault. E é bem tardio isso aí. Charles Perrault, que é o primeiro que recompila esses contos ocidentais que a gente conhece, porque tem conto de fada para todo canto. Um dia desses eu fazia uma palestra lá na Escola do Lado Norte sobre um livro clássico de contos de fada hindu, que é o Panchatantra, que é milenar, muito mais antigo do que os ocidentais. O que ocorre, o que a gente mais conhece em termos de contos de fada, é esse conjunto de contos de fada ocidentais que atravessaram a Idade Média e que foram compilados, sobretudo, por Perrault, os irmãos Grimm e Hans Christian Andersen. É uma história muito interessante. Perrault, então, é o pioneiro, vai fazê-lo para vocês verem como isso é tardio. Em 1867, pleno século XIX, pela primeira vez se publica uma compilação desses contos de fada, que são chamados de Contos da Mamãe Gansa, que foram recentemente reeditados. Depois vem os Grimm. Os irmãos Grimm eram dois filólogos, estudiosos das tradições. Eles andam pelo interior recolhendo 1000 versões. Inclusive é interessante essa história, porque eles conhecem. No interior da Alemanha, recomendam para eles uma senhora, uma velhinha, que era uma grande contadora de histórias. Já na época isso era raro. E diz que eles vão lá e essa senhora se propõe a contar para eles todas as histórias que ela conhecia. Com uma condição, ela adorava tomar chá com bolinhos. Que eles fossem lá todas as tardes tomar o bendito chá com bolinhos com ela. E eles iam, eu acho que ela devia estar se sentindo meio solitária, né? Contavam umas 2 ou 3 historinhas e acabou, só no dia seguinte. E nisso ela segurou os irmãos Andersen tomando chá com bolinho por mais de 2 anos. E se diz que daí eles tiraram grande parte das suas histórias. Inclusive na edição original do primeiro volume de Contos de Fada dos Andersen, dos irmãos Grimm, eles têm uma dedicatória a essa senhora. Tá vendo? Mas nessa época já era raro quem conhecesse muitas versões, quem conhecesse muitas ramificações. E essa senhora, para eles, então, é uma preciosidade. Eles tomam todo o chá e todo o bolinho que fosse necessário para tirar dela todas as informações. E em seguida vem o Andersen, que também faz uma compilação muito interessante. Vocês vão ver que de Andersen e de Grimm, principalmente desses dois, tem todas as versões, por exemplo, que a Disney faz, onde tira os seus filhinhos. Tem desses 2 escritores, sobretudo, a maior parte das histórias. Aliás, hoje em dia, a gente já conhece mais a versão Disney do que a versão Grimm.
Nós não sabemos quais a versão dele. Recentemente foram reeditados, né, os volumes dos Contos de Fadas de Grimm e também Andersen. Vale a pena conhecer. Normalmente, não é que seja ruim, eu particularmente gosto bastante dos Contos de Fadas da Disney, porém sempre dá uma alteradazinha para tornar a coisa mais agradável. Não chega a ser uma alterada mórbida, mas sempre retira elementos que são importantes. Não substitui a leitura desses livros, que é realmente muito interessante. Bom, e onde mais que teve isso? Os mais antigos, apenas como curiosidade para vocês conhecerem. Até pouco tempo atrás, considerava-se que o manuscrito mais antigo, tratando de um tema, de um conto de fada que se conhecia, era o Papiro Ordinei, de 1210 a.C., egípcio, que conta a famosa história dos dois irmãos, que um é bonzinho e o outro é mauzinho. É um argumento mais do que reiterativo em conto de fada. Esse Papiro Ordinei hoje já foi superado, sabem por quem? Pela Cinderela. Descobriu-se a história da Cinderela no Egito. E, segundo se diz, isso ainda não foi datado corretamente, até onde eu saiba, mas acredita-se que deve ter em torno de 2 milênios antes de Cristo. A nossa Cinderela, aquela que perde o sapatinho. Sabe-se lá o que ela perdia originalmente? Mas o fato é que data pelo menos em torno de 2º milênio antes de Cristo. Vocês terem uma ideia de como essas coisas têm um conteúdo precioso aí para que a humanidade guarde isso durante tanto tempo. E transmita com tanta fidelidade geração após geração. Tá? Quem mais? Esopo. Esopo é mais conhecido pelas fábulas. Né? Em 6 a.C., Esopo era um advogado grego que, para defender os seus clientes, ele contava fábulas. Isso é curioso porque ele nunca escreveu nada. Ele contava essas fábulas em tribuna. Inventava as fábulas para defender os seus clientes. E depois isso foi redigido e formou a maior parte das fábulas que conhecemos, ou são de Esopo, ou são de La Fontaine. É curioso, conta-se, inclusive, que uma ocasião, Esopo foi chamado para defender um político corrupto. Um cidadão que havia se enriquecido ilicitamente. E aí ele vai contar uma fábula. Não tinha jeito de dizer que o cidadão não era corrupto, que isso estava largamente comprovado. Aí ele vai contar uma fábula para defender o seu cliente. Vejam só como esse Esopo seria útil nos dias atuais. Ele conta a seguinte história: a raposa e o ouriço. Ele escreveu uma raposa que estava cheia de pulgas, se coçando muito, muito incomodada. E nisso o ouriço, que é aquele bichinho todo pontiagudo, né, ficou muito comovido com a situação dela e disse: amiga raposa, vem cá que eu vou te ajudar a catar essas pulgas, coitada de você, está sofrendo tanto. A raposa olhou de rabo de olho e disse: olha, se esse cidadão vier me ajudar, ele vai me espetar tanto que vai ser pior do que as pulgas. Mas ele está sendo tão gentil, eu não posso dizer isso para ele. O que eu vou dizer para ser gentil e delicada também e recusar? Ela diz o seguinte: olha, amigo Ouriço, muito obrigada pela sua boa vontade, porém, se você for observar bem a questão, essas pulgas que estão em mim já me sugaram muito, estão super gordinhas, já devem estar até sem apetite. Se você tira essas gordinhas, o que vai acontecer? Vão subir outras, magras, mais ávidas de sangue ainda, que vão me chupar mais ainda. É preferível que eu fique com essas mesmo. E aí o que ele alega com isso? Bom, esse cidadão é corrupto, já está largamente comprovado. Mas numa sociedade como a nossa, as pessoas todas tendem para a corrupção. Todo mundo tem pelo menos uma predisposição à corrupção. Só que esse já enriqueceu, os outros estão pobres. Ou seja, são pulgas de barriga vazia. Se vocês o tiram e o condenam, os outros que virão para o lugar dele serão muito mais ávidos. E quem nessa sociedade pode garantir que não tem uma predisposição para sugar? Porque foi criado e educado para isso, como as pulgas foram. E ele consegue inocentar esse político com base nessa fábula. São uma das histórias que contam acerca de Esopo. Então, Esopo era um advogado que utilizava esse método para a defesa dos seus clientes. Era, então, o primeiro grande fabulista conhecido na história. Vivia em 6 a.C. No século XVI, vem a chamada Gesta Romanorum, que é a primeira vez que se encontra escrita em latim. Uma primeira tentativa de compilação de alguns contos de fada que andavam pela Europa na época, 1500 e alguma coisa. Aos poucos, uma primeira iniciativa nesse sentido. Um apanhado, uma compilação em latim. Outra coisa que é muito interessante também são as 1001 noites, que
vieram a ser redigidas do século XIV ao século XVI, mas que se ambientam no reinado de Harun al-Rashid, que é o grande rei da dinastia dos Abássidas, né? Califa de Bagdá, e teriam ocorrido em torno do século VIII. É belíssima essa história. Quem não conhece a história de Sherazade, que passa 1001 noites contando histórias ao seu pretenso esposo para não ser executada. É bonita essa passagem, porque o que mostra, conserva aí a ideia do conto de fada como um elemento educador. Para quem não conhece essa história, vou contar bem rapidamente. Havia um califa que o seu irmão foi traído pela esposa. Ele considera isso uma grande desonra. E para evitar que isso acontecesse com ele mesmo, ele toma por princípio o seguinte: todas as noites ele se uniria a uma virgem e na manhã seguinte mandaria executá-la. Assim ele jamais seria traído. E assim vai acontecendo. A filha do califa, a filha do vizir, que era Sherazade, era uma bela jovem, pede ao pai que deixe que ela se una ao califa. O pai fica muito temeroso: mas minha filha, você vai morrer. Ele diz: não, pode deixar, pai, eu sei o que fazer. Então, todas as noites, Sherazade começava a contar uma história para o califa, uma belíssima história. Ela era uma grande contadora de histórias. E isso ia seduzindo a imaginação do califa. Só que, quando chegava no meio da história, que sono. Vou dormir agora, amanhã eu continuo. Seja célebre estratégia da Rede Globo, a seguir cenas dos próximos capítulos. E o cidadão: e agora? Eu mato ela? Eu nunca vou saber como terminar essa história. Não, vou adiar por mais um dia. Dia seguinte, ela muito espertamente terminava aquela história e emendava a outra. Melhor ainda, fantástica. E aí veio Ali Babá, aí veio Simba, o Marujo, aí veio um monte de histórias que não conhecemos, emendadas e contadas por Sherazade, uma atrás da outra. Depois de 1001 noites, o coração do califa já havia se abrandado, ele tinha sido educado pelos contos de Sherazade. Ele já desenvolveu por ela um sentimento muito profundo. E se casa com ela e abole aquela lei terrível e mórbida. Ele é educado pelos contos de Sherazade. Que é a mesma ideia, eu falei para vocês a respeito dos contos de fada indianos, o chamado Panchatantra, teria nascido exatamente assim também. Diz que havia um rei, um rajá hindu, que tinha 3 filhos, que eram 3 príncipezinhos terríveis, terríveis, terríveis. Não havia quem conseguisse educar os bichinhos, totalmente avessos à escola, avessos a qualquer tipo de ensinamento. Bom, mas os 3 seriam herdeiros ao reino, um deles teria que assumir a coroa. Como é que educa aquelas coisinhas maravilhosas? E o rei em desespero, porque não conseguia fazer isso. Aí ele chama todos os sábios do reino, os reúne todos e diz: olha, eu gostaria de saber qual de vocês, qual dos veneráveis sábios aqui presentes, considera-se apto à nobre tarefa de tentar educar aqueles lindos filhos que eu tenho, porque ninguém está conseguindo. E os sábios todos se entreolham, em situação constrangedora. Um deles, que é Vishnu Sharma, levanta o dedo e diz: pode deixar que eu educo. Cadê eles? Eu falei: poxa, cidadão corajoso, são aqueles ali. Seus príncipes estavam lá, debaixo de uma árvore, sentados. O Vishnu Sharma vai, como quem não quer nada, pede licença, senta também, começa a falar do calor, da paisagem, das folhas. Nisso ele já emenda uma história. E conta a primeira história. E os príncipes todos, ele é um excelente contador de história. Ele se entusiasma. E aí ele já emenda uma segunda. E emenda uma terceira. Durante 3 anos, Vishnu Sharma conta as histórias a esses príncipes. Depois de 3 anos, eles estão educados e aptos a se tornarem reis. E essas são, digamos assim, um livro, a compilação, segundo se diz, desses ensinamentos de Vishnu Sharma, que compõe o chamado Panchatantra, que seria o conjunto de contos destinados a educar o homem. Certo? Bom, então esses são os elementos, assim. E La Fontaine, que como eu falei para vocês, já não dentro do terreno dos contos de fada, mas das fábulas, é considerado também o segundo maior fabulista da história, já em 1668. Bom, mas vamos falar como é que trabalham esses contos de fada? Como eles se constituem? Os contos de fada, todos eles têm os chamados temas recorrentes. O que são esses temas recorrentes? São argumentos que, em geral, todos eles trabalham. O primeiro tema recorrente é aquilo que nós chamamos de paradoxo lógico. O que é um paradoxo lógico? Todos eles têm uma coisa muito absurda do ponto de vista
vista racional. Por quê? Porque eles não são para serem decodificados com a razão, e sim com a intuição. Então, todos eles geram uma pedra de tropeço para a razão logo no pórtico de entrada. De tal maneira que a razão já tropeça ali e já fica, assim eu não brinco. Imagine, pare para pensar em qualquer um. Chapeuzinho vermelho, uma floresta assim de lobo. A mãe pega o chapeuzinho vermelho ainda, bota na cabeça da menina para atrair bem os bichos selvagens da floresta, taca uma cesta de bolinhos na mão da menina e manda ela para a floresta. Pô, que loucura! E ainda chega lá, o lobo ainda devora a vovó e ela ainda fica tricotando dentro da barriga. O que a razão diz diante disso? Não, assim eu não brinco. Isso é coisa de louco. Ou seja, a razão tropeça e cai logo na porta de entrada. E se você continuar? Vai ter que continuar com outras ferramentas, porque razão aí não vai entrar. Se você continua, prossegue no conto, você vai começar a perceber elementos intuitivos, relações intuitivas, coisas mais profundas, que quando a razão baixa a guarda, a intuição pode despertar e começar a perceber. Então, em geral, todos os contos de fada têm paradoxos lógicos. É uma coisa curiosa, como eu falava para vocês, porque a nossa sociedade atual considera a razão como universal. Então, se a razão cair, você vai entender com quê? Com que ferramenta? Disse que o homem tem duas possibilidades de percepção. Uma através da razão e outra através da intuição. A intuição percebe as coisas diretamente, enquanto que a razão percebe através do processo lógico. A intuição vê coisas do plano das ideias, do plano do ser, enquanto que a razão vê do plano do parecer. A intuição trabalha com o mundo da unidade, enquanto que a razão trabalha com o mundo da multiplicidade. Conta-se, por exemplo, que quando Troia é destruída, o príncipe Enéas, para quem viu o filme viu essa história, né? O príncipe Enéas sai de Troia na direção do Lácio, buscando um território para fundar uma nova cidade. Mas ele era jovem e forte, porém não tinha sabedoria para saber qual era o local ideal, nem como estabelecer essa cidade. Quem tinha essa sabedoria era o seu pai. Tá? Então o que ele faz? Coloca o seu pai nas costas e vai caminhando em direção ao Lácio. Então você vai ver que você, para poder construir algo, precisa das pernas de Enéas e precisa dos olhos do seu pai. Diz que o homem, para agir no mundo, precisaria exatamente disso, das pernas da razão e dos olhos da intuição, que seria capaz de ver num plano das ideias. É a mesma ideia de uma outra historinha que eu também conto bastante ao longo do meu curso, que os meus alunos, a maioria, já conhecem. Se a gente parar para analisar simbolicamente o nascimento do próprio Cristo. Isso é uma coisa polêmica, porque quando a gente diz analisar simbolicamente, às vezes as pessoas pensam, bom, mas então está negando isso como fato histórico? Não, não estou negando, porque história e mito convivem em paralelo, mas em tudo isso há também uma percepção simbólica que nós podemos traçar. Bom, imaginem vocês que a gente fosse analisar José, Maria e o nascimento do menino Jesus, do ponto de vista simbólico. José, a parte masculina, universalmente está associada, nos mitos em geral, ao aspecto racional. Maria, o feminino, ao intuitivo. Imaginem vocês que todos nós temos dentro de nós tanto José quanto Maria, tanto o racional quanto o intuitivo. Porém, a razão, como eu falei para vocês, ela atua nesse mundo, no mundo material, no mundo de Enéas e não no mundo espiritual de Anquises. Então, a razão ela não é apta a perceber o divino. Por uma razão muito simples. O divino, por definição, é o uno, está em todas as coisas, não pode ser dividido, porque senão deixaria de ser. E a mente não trabalha com as coisas que não podem ser divididas, porque para ela entender, ela tem que adjetivar, não é verdade? Para poder entender algo, tem que dizer, ele é quadrado, ele é branco, ele é resistente. Isso, implicitamente, eu estou dizendo, ele não é redondo, ele não é negro, ele não é macio. Eu estou excluindo coisas para entender. A mente trabalha assim. Okay? Bom, então pensem comigo. Se o único atributo do divino que podemos perceber é que ele é uno, se eu chego para você e digo, olha, o divino é branco, o que você vai dizer? Ah, então ele não é vermelho. Se ele não é vermelho, ele deixou de ser uno, porque o vermelho está fora dele, já tem dois, ele e o vermelho. Ele perdeu a sua unidade. Se você me disser ele é redondo, eu vou dizer, ah, então ele não é quadrado. Então ele já não é uno, porque tem ele e tem quadrado, tem dois no universo. Qualquer atributo que você dê a ele perde a sua condição de unidade. Então como é que a mente vai trabalhar nessas condições? Sem dar nenhum adjetivo, sem dar nenhum atributo? A mente não consegue conceber algo que tem todos os atributos simultaneamente. Portanto, ela tem uma impossibilidade técnica de perceber o divino. Para isso é a intuição.
é capaz de trabalhar nesse mundo da unidade. Como se fosse Anquises, não entende nada do mundo terrestre. E Enéas não entende nada desse mundo das ideias, desse mundo divino. Então o homem, para poder conseguir criar coisas válidas no mundo, ele teria que ter uma visão desse mundo da unidade e depois ser capaz de plasmá-las através da razão. Se vocês forem ver, a maior parte dos grandes cientistas da história falam concretamente sobre isso. Eles viram algo e depois, através da razão, explicaram o mundo. É a intuição da relatividade que teve o Einstein, é a intuição do eterno retorno que teve o Nietzsche. Todos eles viram algo, intuíram algo e depois, através da razão, trabalharam para comunicá-lo, explicá-lo. Então o homem, quando no nosso tempo moderno se torna muito raso, muito superficial, não entende que a intuição é uma forma de percepção da realidade. E aí se torna absolutamente insensível aos contos de fada. Certo? Então o paradoxo lógico é exatamente para que a razão se detenha e você possa ingressar nesse mundo utilizando a ferramenta correta, que é a intuição. E comece a perceber relações, possa começar a perceber simbolismo, possa começar a se ver dentro do conto de fada. Então, é um primeiro elemento que nós podemos perceber, os paradoxos lógicos. Segundo elemento, muito comum, muito recorrente dentro dos contos de fada, é o chamado ausência de um tempo cronológico. É a ideia do era uma vez. Once upon a time. Era uma vez. Era uma vez quando? Vocês imaginam um racionalista analisando o negócio? Peraí, questão de ordem aqui. Era uma vez que dia? De que ano? Que mês? Onde é que vivia essa Chapeuzinho Vermelho? Na floresta de quê? Que país era isso? Como era o nome dessa irresponsável dessa mãe que foi fazer uma denúncia? A vara da infância, o conceito tutelar. Enfim, um racionalista jamais aceitaria essa história do era uma vez. Evidentemente, para que você entre nesse mundo, aí também já há um bloqueio para esse aspecto racional. É aquilo que os romanos chamavam de in illo tempore. O conto de fada, ele não pertence a uma encruzilhada de tempo e de espaço. Ele é uma realidade recorrente que pertencia, poderia acontecer com o homem do passado, pode acontecer ao homem do presente e pode acontecer ao homem do futuro, está permanentemente acontecendo, porque fala do drama humano, fala da condição humana, portanto não está localizado numa encruzilhada tempo e espaço. E as crianças, em geral, compreendem isso. Eu sempre conto nessa palestra uma ocasião em que eu estava passando com a minha filha perto daquela floresta de eucalipto que tem ali, quando você entra em Brasília, vindo de Belo Horizonte. E passando por ali, ela olhou, colocou a cabecinha pela janela e falou assim: mamãe, será que a Chapeuzinho Vermelho está indo agora para a casa da vovozinha? Dentro dessa floresta aí? Eu falei: é possível, meu filho. Para ela, sempre que ela passar por aquela floresta, o Chapeuzinho vai estar lá naquele momento. Vocês imaginam vocês estarem contando uma história de fadas para uma criança, um conto de fadas, e ela começar a te fazer esse tipo de pergunta? Como é que é o negócio? Branca de Neve de quê? Qual é o sobrenome dela? Como é o nome do pai, da mãe, onde que morava, o endereço, o século, e-mail? Não tem isso. A criança não tem essa necessidade. Ela pega essa dimensão mítica da coisa e sabe que isso está em illo tempore, isso está fora de uma dimensão cronológica de tempo. Isso está numa dimensão de eternidade, isso é um símbolo. Pertence à humanidade, independente de tempo e de espaço. Ela não sente essa necessidade de enraizar as coisas na matéria. Isso ainda é essa pureza intuitiva que as crianças guardam. Como eu falei para vocês, a princípio, toda a humanidade era assim. Hoje isso se reduz às crianças e olhe lá, já não é nem mais toda criança, porque a infância está sendo tão invadida, a infância virou um compasso desesperado de espera pela juventude, porque a juventude é que é boa mesmo, não é verdade? Hoje nós vivemos um mito moderno, no mau sentido, de que só a juventude vale a pena na vida. Então a infância é um compasso desesperado de espera para chegar à juventude e a velhice é um saudosismo terrível por aquilo que já passou, em geral, porque só a juventude tem valor. Ou seja, nós brigamos contra a lógica, contra as leis da vida, achamos que a vida é acaso e que os únicos espertos aqui somos nós, os únicos inteligentes somos nós. Então a gente vai consertar essa besteira que a natureza fez e vai fazer a vida se tornar uma grande juventude. Então amadurece precocemente a criança e força a manutenção de uma aparência de jovem numa pessoa que já não é mais biologicamente jovem. Por quê? Porque só vale a juventude. Tá? Então esse segundo elemento do era uma vez é fundamental para que se entenda também a mentalidade dos contos de fada. Um outro fator muito interessante, a presença do doador e do auxiliar mágico. Antes disso, é importante a gente perceber os propósitos do herói. Vocês já viram? Vocês imaginam um conto de fada que acontecia o seguinte: o príncipe chega montado no seu cavalo,
Aí o rei chega para ele, oh, por favor, salve a minha filha, a princesa, porque o dragão a pegou, a bruxa a pegou, aprisionou não sei onde. Aí o príncipe vira para ele e fala, o que eu vou ganhar com isso? O que eu tenho a ganhar? Qual é a recompensa? Não dá nem vontade de ler o resto do conto de fada, na verdade. Não dá nem vontade. Mas que príncipe mais mercenário, isso aqui não presta. O príncipe sempre age por motivação altruísta. O herói sempre age por motivação altruísta. Não há interesses em jogo. E é uma coisa curiosa, porque o conto de fada normalmente coloca para o protagonista uma missão que a princípio está muito acima das suas possibilidades. Bom, vencer um dragão, vencer uma bruxa poderosa, é só um ser humano esse príncipe, montado num cavalo, só um ser humano. Isso está a princípio muito acima das suas possibilidades. Mas uma vez que ele percebe a justiça desse objetivo, uma vez que ele percebe que isso para ele é uma missão digna e aspira por cumpri-la, por percebê-la como justa, nobre e boa, quando ele chega e diz, eu vou, não quero nem saber, eu vou salvar essa princesa. A partir do momento em que ele empenha a sua vontade, a sua decisão, se compromete com essa causa e começa a caminhar, vão surgindo os elementos que vão capacitá-lo para que ele chegue a sucesso na sua missão. Então ele está lá no meio do caminho e, sei lá, aparece um passarinho e começa a contar um monte de coisas para ele, quente, de como é que se derruba a bruxa. Ou então ele dá água para um velhinho, e esse velhinho também dá umas dicas preciosas para ele. Ou então, às vezes indicado por esse mesmo passarinho ou por esse mesmo velhinho, ele começa a achar armas mágicas, né? Coloca um anel no dedo, fica invisível. Acha uma capa que ele coloca, fica invisível, começa a flutuar. Acha uma espada cravada na pedra, que tem poderes mágicos. Ou seja, o elemento do doador e do auxiliar mágico. Eu falei para vocês que esses contos de fada nascem como uma derivação dos ritos, que normalmente todos nasceram dentro de antigas escolas filosóficas, onde o conhecimento era transmitido de mestre a discípulo. Esse doador, que é o passarinho tagarela, é o velhinho que dá as informações, isso lembra simbolicamente esse mestre. Porque uma vez que o discípulo tinha se empenhado, tinha se comprometido com a justiça, com uma missão nobre de vida, esse mestre o orientava sobre como vencer as dificuldades. E as ferramentas mágicas são os poderes latentes que existem dentro de cada ser humano, que vêm à tona quando ele se compromete com a vida. Nós achamos que para poder lembrarmos de coisas que nos aconteceram no passado, para desenvolvermos virtudes que necessitamos, temos que ficar vasculhando lá atrás. O que dizem esses contos? Comprometa-se lá na frente, que toda a natureza trama a favor daqueles que trabalham para ela. Isso é aquilo que Jung chamava de sincronicidade. Então, quando o homem se compromete com a vida, essas ferramentas, que são suas próprias virtudes, os seus poderes latentes, começam a aflorar. Tá certo? Então, essas armas mágicas representam a virtude do protagonista. Os poderes que ele tinha e que desconhecia, e que vieram à tona porque ele se comprometeu com a vida. Comprometeu-se com uma missão altruísta, sem interesses pessoais, acima das suas possibilidades a princípio. Mas a própria natureza vai aparelhando para que ele seja capaz disso. O seu comprometimento com princípios faz com que ele vá crescendo no processo. Isso é o processo de conquista de nobreza desse príncipe. Aí lá no final ele vai de fato se tornar um príncipe, vai chegar à conciliação final, que é com a sua própria alma princesa. Está sempre associada a isso. Se vocês forem perceber, por exemplo, os códigos de cavalaria medievais, onde os cavaleiros sempre iam para a guerra com um lenço amarrado de uma dama nas suas lanças, seja lá onde for, e é muito interessante porque esse amor cavalheiresco não havia nenhum contato físico entre esse cavaleiro e essa dama. Eles representavam para eles um elemento de inspiração, era a própria alma. Que é a mesma coisa no mito do rei Arthur. Guinevere, que era a dama do rei, ela era a inspiração de todos os cavaleiros, representava simbolicamente a sua própria alma. Então, o fato dele ter superado todas essas dificuldades indica um sinal de nobreza, indica uma conquista consciente de si próprio, da sua própria alma, princesa com a qual ele se concilia no final. A ideia da harmonização final, foram felizes para sempre. Certo? Bom, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos grandes ciclos em que esses contos de fadas são reunidos. Falei para vocês que há argumentos muito reiterativos, e há mesmo. Irmãos que brigam, heranças que são dadas de forma desigual, princesas que estão presas, princesas que estão adormecidas. Então, há um conjunto de estudiosos, sobretudo da Escandinávia, que dividiu esses temas míticos por categorias.
E eles são divididos em 3 grandes ciclos. E há uma série de contos, uma série de histórias relacionadas a esses argumentos de cada um dos ciclos. Primeiro ciclo é o ciclo arcaico, que são os temas dos contos de fada que normalmente são encontrados nas tradições mais antigas. O ciclo arcaico envolve histórias com crianças abandonadas, normalmente na floresta, crianças que vão parar na casa do ogro, que é aquele gigante feioso e malvado, às vezes com um olho só, às vezes com 2. Espírito em uma garrafa, um monte de história que o espírito se mete lá dentro da garrafa e concede um monte de favores a quem o liberta. O rei e os seus filhos, que é aquela história que eu falei para vocês da herança, das provas para ver quem vai ficar com o reino, ou um é bom, o outro é mau, esse drama todo. E o animal que recupera a forma humana, aquele sapo que adora ganhar umas beijocas. Enfim, isso aqui tudo são argumentos do chamado ciclo arcaico. O que tem de história ligada a cada um desses argumentos não é brincadeira. O segundo é o chamado ciclo dos adormecidos, que sempre tem um dorminhoco num papel fundamental nessa história. Às vezes o príncipe, às vezes a princesa. Príncipe ou princesas vítimas de um sortilégio ou feitiço, que sempre serão despertados por aquele beijo de amor redentor do seu par perfeito. Normalmente, na maior parte dos casos, é a princesa adormecida que desperta pelo beijo do príncipe. E o ciclo heróico, que envolve uma série de provas que são dadas para que o cidadão mostre a sua aptidão para conquistar alguma nobreza, algum privilégio. Luta contra o dragão, provas que levam ao casamento, ou seja, príncipes ou princesas que se apresentam como candidatos ao casamento e são submetidos a uma série de provas para se mostrarem dignos. Nós vamos contar uma história bem típica de cada um desses. Cada um desses ciclos eu peguei para vocês uma historinha para que a gente possa analisar. Evidentemente, gente, é importante que vocês saibam que quando a gente se refere a elementos simbólicos, não há como dar a última palavra. É evidente que eu não vou esgotar essas histórias. São histórias muito ricas, que têm muitos elementos. Eu estou simplesmente querendo dar um empurrão para vocês, para que vocês comecem a usar a imaginação e percebam que as coisas são mais do que aparentam. Comecem a despertar uma saudável curiosidade por querer saber o que há por trás da aparência dos contos de fada. Então, selecionei para vocês 3, 2 deles bastante conhecidos e o terceiro nem tanto, cada um pertencente a um desses grandes ciclos que eu falei. Então, o ciclo arcaico, eu peguei uma história que está dentre as mais arcaicas, que é a Branca de Neve. Do ciclo dos adormecidos, evidentemente, a Bela Adormecida. E do ciclo heróico, a Princesa e a Ervilha. Alguém conhece essa historinha? Eu conheço essa. É botar uma ervilha embaixo de vários colchões, a pele era super sensível. Vai ser muito interessante. É uma das minhas prediletas, de passar. Nós vamos falar sobre essas 3 histórias, tá? Apenas para que vocês entendam o quanto de simbolismo, o quanto essas coisas não são casuais, o que há por trás dessas histórias. Vamos começar então com o ciclo arcaico, a Branca de Neve, que é uma história muito antiga e com um monte de versões, mas que elementos principais se conservam em todas elas. Vou pegar a versão que em geral vocês conhecem mais, que é aquela que a Disney utilizou. Aliás, a Disney cortou um pedaço fundamental do início da história, que é a profecia da mãe. Não é? Vocês ouviram essa história? Vocês tiveram infância? Como é que começou a Branca de Neve? A mãe que fura o dedo numa agulha, estava bordando lá na janela, fura o dedo e cai uma gota de sangue na janela, coberta de gelo, neve. E ela vê aquele sangue vermelho e o ébano negro da janela, o branco da neve e o vermelho do seu sangue. E olha e vê, nossa, que combinação linda! Como eu gostaria de ter uma filha que tivesse os cabelos negros como essa janela, a pele branca como a neve e os lábios vermelhos como o sangue. E essa mãe, de fato, essa colocação dela é profética, porque imediatamente ela é engravida logo depois. E a criança que nasce é exatamente da forma como ela havia sonhado. Com esses 3 elementos, a pele branca, os lábios vermelhos e os cabelos totalmente negros. Só que essa mãe, pouco tempo depois do nascimento da filha, falece. E o rei viúvo, preocupado com a filha ainda muito pequena, sem uma mãe, une-se a uma madrasta. Madrasta é uma coisa terrível nesses contos. Nunca dá certo. Isso, madrasta nunca dá certo. Então a madrasta, ela assume a maternidade dessa Branca de Neve.
seja, a casa da Branca de Neve já não é mais comandada pela sua legítima mãe, mas por uma madrasta que é vaidosa, é superficial e se apaixona pela sua imagem no espelho e quer ser eternamente a mais bela entre todas as belas. Então, se nós formos analisar até aí, vocês vão perceber que, aliás, se nós formos conhecer um pouco da história dos símbolos da humanidade, nós podemos fazer 1000 associações nessa e em outras histórias. Existem 3 cores que estiveram presentes na maior parte do simbolismo da humanidade, exatamente o branco, o negro e o vermelho. Os alquimistas medievais falavam constantemente que a evolução do ser humano no mundo se dava através de 3 etapas, que era a obra em negro, a obra em branco e a obra em vermelho, que eles chamavam de nigredo, albedo e rubredo. A evolução do ser humano, desde a absoluta ignorância até a sabedoria, necessariamente tinha que passar por esses 3 estágios. O nigredo. O que é o nigredo? A descida aos infernos, o confronto, a constatação com aquilo que você de fato é, o romper as fantasias, o descer aos porões e perceber todos os bichinhos domésticos que você cultiva dentro de você. Confronto consciente, a constatação com aquilo que somos. Uma vez que o homem passou por esse estágio do nigredo, descida aos infernos de si próprio, a constatação de tudo aquilo que ele é nesse momento, vem o albedo, que é a purificação. A purificação não consiste em matar, exterminar, detetizar os seus porões e matar tudo. É evidente que não, porque nós necessitamos dessas forças que vivem em nós. Consiste em educá-las e colocá-las a nosso serviço, e não nós a serviço delas. Se diz que o ser humano só tem 2 possibilidades. Aquilo que vive em você e você não é consciente vai te dominar. Aquilo que vive em você e você é consciente, você pode dominá-lo. Se se trata de um tipo de energia, uma tendência à paixão, você pode sublimar isso e utilizar essa paixão para construir coisas grandiosas. Você pode utilizar essa sua fúria contra as suas próprias debilidades. Se você tem consciência, isso se torna um motor de propulsão, que trabalha a teu favor e não contra você. Então, a purificação é domesticar todos os teus bichinhos. E o que vem a ser a obra em vermelho? A ascensão, o contato com o divino. Uma vez que o homem se purifica, basicamente ele começa a perceber, no meio dessa água que agora está razoavelmente limpa e transparente, que existe algo de divino dentro dele. E começa a ascender em direção ao divino. E basicamente a história de vida de todos os grandes mestres da história também. Descida aos infernos, a ascensão e a purificação e a ascensão em direção ao divino. Então essa seria a etapa de crescimento do ser humano. Constatação, purificação e busca de Deus em todas as coisas. E o que essa mãe está prevendo para a Branca de Neve? Ela está prevendo que esse ser que viria, cumpriria essas 3 etapas. Esse ser que viria ao mundo, que é o ser humano, estaria destinado a cumprir essas 3 etapas. Isso é uma profecia que se destina não só à Branca de Neve, mas à humanidade como um todo. Só que quanto a Branca de Neve, que está estreitamente associada a essa alma humana que desce ao mundo, que vai habitar no castelo, quando ela chega lá, quem está imperando e dominando o castelo já não é mais a sua mãe sábia e boa. É uma madrasta, que é a nossa personalidade, totalmente guiada pela vaidade, pelos interesses pessoais e que não quer se render aos interesses da sua própria alma. Muito semelhante àquela Guinevere que não quer obedecer a Arthur, mas se volta totalmente para Lancelot. Essa personalidade que se apaixona pelo seu reflexo no espelho. Quem lembra de um cidadão que também fica olhando para o seu reflexo e vê a pedra? Narciso. É isso? Só que não era um espelho, eram águas, mas é o mesmo simbolismo. O espelho ou um lençol de águas, quando você vê um personagem que se espelha e se apaixona pelo seu reflexo, representa a alma humana que olha para isso aqui, que é o seu reflexo no mundo material, e diz: como é lindo, eu dou tudo por isso, eu faço tudo por ele. Trai as suas virtudes, trai os seus princípios, tudo pelo seu reflexo no espelho, para conservá-lo belo, o mais belo de todos. Então, o mesmo simbolismo que faz com que Guinevere traia Arthur, nós temos aqui com a madrasta que trai a sua própria alma, Branca de Neve, lançando-a na floresta, abandonando a Branca de Neve. E essa Branca de Neve, então, essa alma humana perdida na floresta, que também está muito associada a esse mundo confuso, caótico, bestializado, totalmente descontrolado que nós vivemos, para que ela volte a reinar, ela tem que reconquistar o seu papel. Então, ela vai ter que passar por uma série de missões. Como que ela vai passar por essas missões?
Primeira coisa que ela faz, vai andando pela floresta e encontra a casa dos 7 anões. Aqueles baderneiros terríveis. Em algumas versões não são anões, são 7 príncipes, 7 cavaleiros. Mas seja lá o que for, são sempre 7, sempre são terrivelmente bagunceiros. A casa é um caos. E ela entra harmonizando essa casa. Nós vamos perceber que uma das coisas mais tradicionais na história da humanidade é considerar que a estrutura do ser humano é septenária. O ser humano é composto por 7 veículos, que seriam os veículos material, energético, psicológico, uma mente inferior, uma mente superior, a intuição e a vontade divina. Só isso aí daria uma palestra para a gente falar. Diz que o homem seria a união do 3, da tríade, da trindade, com o 4, que são os 4 elementos: terra, água, ar e fogo, a parte material, a parte mortal. Portanto, o homem, a estrutura do ser humano seria septenária. Só que quando a alma humana não está comandando essa estrutura, ela é caótica, é uma bagunça, onde cada um quer comandar alternativamente, não há possibilidade de crescimento dessa forma. É como se vocês imaginassem a estrutura de cada um de vocês. Imaginem vocês uma pessoa que fosse simultaneamente preguiçosa, gulosa e apaixonada. Só esses 3 problemas. Já imaginaram que dificuldade, gente? Uma pessoa preguiçosa, o corpo dela quer fazer o quê? Ficar estirado na cama o dia inteiro. Mas a pessoa gulosa quer estar onde o dia inteiro? Na geladeira. E o apaixonado? Correndo o dia inteiro atrás da pessoa amada. Mas correr cansa. O corpo físico não quer isso. Se você correr demais, não dá tempo de você comer. O seu corpo energético não quer isso. Mas as paixões não querem ficar na cama, porque está longe do ser amado, nem querem comer. E como é que você concilia tudo isso? Como concilia? Vocês percebem o caos que é quando você não tem uma unidade de propósito dentro de si? Cada coisa dessas que vive dentro de nós fica puxando para um lado, e internamente, se pudéssemos olhar para nós, não seríamos muito diferentes dessa casa dos 7 anões? Cada um querendo comandar alternativamente, sem nenhuma lógica, sem nenhuma lei. O que a Branca de Neve, que representa a alma humana, faz quando entra lá? Bota ordem na casa. Cada coisa no seu lugar, transforma aquilo ali numa unidade harmônica. Isso é que a alma humana faz quando habita dentro do ser humano e toma o poder, toma o comando. Harmoniza todos os veículos, faz tudo trabalhar para uma única causa, para um único propósito. Então, esses 7 anões mineradores que estavam lá no âmago da terra, no interior da caverna, vivendo caoticamente, passam agora a viver civilizadamente, cada coisa no seu lugar. Acontece que essa alma, consciência humana, que é a Branca de Neve, já tinha conseguido uma prova muito grande, que era arrumar a casa dos anões. Mas ainda restava uma outra prova para ele. A madrasta, que não é boba, que não queria entregar o jogo assim tão fácil, sabe disso. Então ela se disfarça na forma de uma velhinha, de uma anciã, e leva a Branca de Neve uma maçã. Oferece a Branca de Neve, depois de toda uma história, ela oferece a Branca de Neve uma maçã. A princípio ela recusa, diz: não, muito obrigada, não quero. Porém, a velhinha dá a cartada fatal. Essa maçã é mágica, minha filha, ela vai realizar os seus desejos. Você tem algum desejo? Tinha. E aí é que a coisa foi para o espaço. Isso é uma coisa interessante que vocês vão perceber. É muito comum a figura da maçã em várias tradições associada à tentação, não é? É o mito do Jardim do Éden. Por que sempre a maçã é escolhida para esse papel? E a maçã, simbolicamente, está muito associada à ideia do coração, a forma, a cor, está muito assemelhada ao coração. Então, quando a Branca de Neve aceita morder essa maçã para realizar os seus desejos, o que está indicado aí? Que no seu coração havia desejos. E, portanto, ela ainda não estava preparada para aquela união final com o espiritual, que representava o seu próprio, o seu príncipe. Ainda havia desejos. Então, isso faz com que ela caia novamente adormecida na matéria. Uma coisa que nos ajuda bastante a entender isso é uma velha história, que não é um conto de fada, mas faz parte da teologia egípcia, que se fala como os mortos, como era decidido o destino dos mortos quando se retiravam da terra. Segundo os egípcios, haveria 3 possibilidades: o mundo físico, o mundo espiritual, que era a mente, a terra de Amon, e no meio do caminho, um local que eles chamavam de Aduat, o Duat, onde ficava Maat, a deusa da justiça. Quando os homens chegavam ali, Maat, ela tinha uma pluma na cabeça, e ela ficava diante de uma balança de 2 pratos. Aí o cidadão chegava, ela fazia o seguinte: pegava o coração do morto, colocava num prato da bandeja, e no outro ela colocava aquela plumazinha que havia na sua cabeça. Se o coração do morto pesasse menos do que a pluma, subia para a mente, para a terra de Amon.
Se pesasse mais, caía no mundo de novo. Por quê? Porque ela era malvada? Que empurrava as pessoas mais lá? Não. Por quê? O que pode haver no coração para que seja mais leve do que uma pluma? Coisas espirituais ou coisas materiais? Um homem que ama a justiça, que ama a fraternidade, que ama o bem, essas coisas não têm peso, portanto ele vai ao mundo onde essas coisas reinam. Agora, se é um homem que ama o carro novo, a casa de 3 andares, as férias não sei onde, e a conta bancária com tantos dígitos, essas coisas pesam. Ele vai ao mundo onde essas coisas reinam. Não vai porque a Maat seja malvada e ele tenha condenado. Vai porque tudo que ele ama está lá. Então, o que adormece o homem na matéria? Os desejos. Essa queda na matéria, esse adormecimento, nós vamos ver na Bela Adormecida, é a mesma ideia. O adormecimento significa alienação na matéria. O homem adormecido é aquele que está totalmente insensível à realidade, que significa esse mundo espiritual, esse mundo das essências. Está vivendo um sonho, que é o mundo material, que, segundo se diz, não passa disso. Para quem conhece o mito da caverna de Platão, fala explicitamente isso. O mundo material não passa de um sonho. Então ele está adormecido, está alienado na matéria. E por que ela adormece? Porque ainda havia desejos no seu coração. Então tinha que viver mais um ciclo. Até que, cumprido esse ciclo, o príncipe que anda procurando por ela, pelos 7 cantos do mundo, consegue encontrá-la. Já tinha dormido o suficiente. Já está apta a despertar novamente. E aí vem o beijo, o toque do príncipe, que é a desperta, e a conciliação final, onde eles se casam e são felizes para sempre. Não é assim? Lembram aquele quadro famoso de Michelangelo, A Criação de Adão, da Capela Sistina? Onde Deus vem voando lá de cima e Adão está lá embaixo, os dois, esse toque sutil que está para acontecer, esse toque do espiritual que faz com que o Adão que estava dormindo lá comece a se levantar, a despertar, é como se fosse o beijo do príncipe. É o divino que toca e desperta o homem da matéria. Esse toque que faz com que o homem recorde quem ele é e se una ao seu próprio, à sua própria essência espiritual. Então é a união final da alma humana com a sua essência espiritual e completa-se, enfim, a experiência. A obra em vermelho se faz. Ok? Então isso seria apenas, em linhas gerais, a Branca de Neve. É claro que isso aí daria muita história. Mas, basicamente, para que vocês entendam que nada é por acaso. E aí, se nós passarmos para o ciclo dos adormecidos, não há grande novidade aí. No ciclo dos adormecidos, o elemento fundamental é sempre a mesma história. O cidadão que adormece na matéria. Então, no caso da Bela Adormecida, o rei e a rainha desejavam muito ter um filho ou uma filha, esperavam por isso ansiosamente. E nada. Até que um dia eles geram uma bela criança, uma bela princesa. E chamam, isso é uma diferença crucial que existe entre o conto original e a história da Disney, que eles reduzem as fadinhas para 3, né? Originalmente são 7. E as 7 fadinhas são chamadas para cada uma delas dar um dom da princesa que acaba de nascer. Cada uma delas vai dando um dom, que seria exatamente despertando esse ser que acaba de nascer, naquelas 7 dimensões que nós falamos ainda. As 7 dimensões de expressão humana. Cada uma delas vai, só que tem uma bruxa, Penetra, que não tinha sido convidada para a história, que aparece lá muito revoltada com isso, né? Invade a festa, e para se vingar de tamanha descortesia por parte do rei e da rainha, vai dar o seu dom para a princesa, que é o dom do sono. Então, o que essa bendita bruxa deu para a princesa? O desejo de experiências no mundo material, e agora ela vai ter que adormecer. Não tem jeito. O rei e a rainha mandam fazer tudo o que eles podem, queimar todas as rocas, todos os fusos, mas essa princesa vai dar um jeito de encontrar uma roca e um fuso, porque ela necessita dessas experiências. Ela necessita desse sono, desse adormecimento na matéria. E, de fato, ela vai cair adormecida. Segundo se diz, vai viver 100 anos adormecida. Todo o palácio adormece junto com ela, fecha-se uma floresta densa e essa alma humana fica adormecida, alienada no meio dessa floresta densa da experiência material, desse mundo material no qual estamos. Até que, passado algum tempo, o príncipe, intuindo que no meio daquela floresta deveria haver algo a ser descoberto, levado pelo seu espírito de aventura, vai vencendo todas as dificuldades e, cumprido esse ciclo de 100 anos, que é 10 vezes 10, seria uma outra história que a gente também teria que contar, a década pitagórica. Pitágoras diz que esse ciclo da década representaria também toda a experiência humana no mundo material.
celestial. Cumprido esse ciclo, ele encontra a sua princesa, vence todas as dificuldades, vence a bruxa, encontra a sua princesa e a desperta novamente e entra em harmonia com ela. E também é algo que todas as tradições dizem, que a nossa essência espiritual que está nos caçando, e não nós a ela. Nós estamos tentando nos esconder dela o máximo possível. Nossa essência espiritual está na nossa caça, tentando permanentemente nos mandar indícios, mensagens, tentando ver se nos acorda. Infelizmente, a gente tem um sono geralmente mais pesado do que o daquela adormecida. Mas constantemente esse príncipe, essa essência espiritual que existe dentro do homem, está tentando despertá-lo, mandando mensagens para que ele perceba que ele existe, que necessita da sua atenção. E aí eles se casam e têm 2 belos filhos, Aurora e Sol, que representaria exatamente o símbolo da luz, da iluminação, associada à sabedoria. Quando a alma humana desperta, se une à sua essência espiritual, dá a luz, a Aurora e Sol, que representa a própria sabedoria. Bom, em geral, o ciclo dos adormecidos é sempre isso. Aí nós vamos passar para o 3º ciclo, que é o heróico, aquela historinha que eu falei para vocês, que eu sempre gostei muito dela, e achei interessante quando eu comecei a pesquisar e descobri que ela era tão boa, porque sempre achei que ali tinha alguma coisa. É a história da princesa da Ervilha, que é tipicamente uma história onde há provas para que o protagonista chegue à consecução do seu objetivo. O personagem principal não é o príncipe, é a princesa. Conta-se que havia um príncipe cujo pai, o rei, já era um ancião, uma pessoa já bastante idosa. E aquele reino, como o outro qualquer, havia uma lei: o príncipe só pode casar com uma princesa, para dar continuidade à linhagem do trono. Como princesa não era uma coisa que andasse tão fácil no mercado, o que os príncipes tinham que fazer? Montar no seu cavalo garbosamente e sair andando pelos reinos vizinhos, participando de torneios e coisas desse tipo, para trazer para casa uma princesa, porque senão não dava. Acontece que esse rei, por estar muito idoso, sente-se inseguro de que o filho se retire e o deixe sozinho. Imagina, bom, meu filho, você é jovem, você é bravo, é um guerreiro. Se eu fico aqui sozinho, esse reino vai ser invadido e daqui a pouco não tem mais reino para você reinar sobre ele. E ele pede então: olha, meu filho, eu acho melhor que ao invés de você sair pelo mundo afora buscando princesa, você fique quieto aqui. Mas ele diz: mas meu pai, como é que eu vou achar uma princesa se eu ficar quieto aqui ao seu lado? Ele diz: olha, não se preocupe, faça aquilo que você deve, que aquilo que é seu virá para você. O príncipe: bom, meu pai está dizendo, vamos fazer, né? É isso que ele está falando, vamos confiar. E fica ao lado do pai. E conduz o reino ao lado do pai. Dá todo o apoio ao seu pai idoso. E o tempo vai passando. No princípio, o príncipe não dava muita importância, achava que ia acontecer alguma coisa. Mas entra ano, sai ano. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 7 anos. E não aparece princesa de espécie alguma. Ou seja, novamente o número 7, o ciclo septenário, não aparece princesa de espécie alguma. Ele já diz: olha, meu pai está caduco, isso é uma história, eu não vou casar mesmo, o que você vai fazer? Conforma-se. Né? E um dia, passado algum tempo, estavam os dois dentro do castelo, começa a cair uma tempestade terrível. E essa tempestade, de repente, no meio da chuva, eles ouvem alguém bater na porta. No meio dessa chuva toda, quem é que pode estar batendo nessa porta? Correm para abrir a porta e veem, qual não é a surpresa deles, quando vem uma belíssima jovem, muito bem vestida, encharcada de chuva, vindo do meio da tempestade. E diz a eles o seguinte: olha, eu sou uma princesa de um reino vizinho, ganhei um cavalo de presente do meu pai, saí cavalgando pela floresta, me perdi, entrou a noite, começou a chover, enfim, eu gostaria que vocês me dessem abrigo por 1 noite, que amanhã de manhã eu posso voltar e encontrar o caminho para casa. Imaginem vocês a ansiedade desse príncipe. 7 anos. E aparece uma princesa assim. Quando o pai percebe a história, já puxa o filho para o canto e fala: peraí, meu filho, calma. Não é para você se apaixonar ainda por essa jovem assim. Vamos com calma. Porque vamos e venhamos, temos que ser prudentes. Todo mundo sabe que você deve se casar com uma princesa. Isso é uma história largamente conhecida dentro do reino. Aí, de repente, me aparece uma jovem, no meio da noite, desacompanhada, no meio de uma tempestade, sozinha, dizendo que é uma princesa. Isso pode ser uma fraude. E se for uma fraude, você não pode subir a ela. Ela tem que primeiro demonstrar a sua nobreza. Eu pensei: meu pai, como é que ela vai fazer isso?
Pode deixar que eu sei como fazer isso. Ele tinha solução para tudo. Pode deixar que eu sei como vou fazer isso. E aí ele pede que a princesa guarde e manda preparar o quarto dela. Manda que se coloque 7 colchões, aquela pilha de colchões. Por baixo do último deles, manda colocar um grãozinho de ervilha. Pequenininho, sementezinha de ervilha. Formam, arrumam tudo bonitinho, botam uma escadinha para ela subir e dizem, olha, princesa, seus aposentos estão prontos. Ela agradece muito quando entra, leva um choque, porque coisa estranha ter que subir na cama com uma escada. Enfim, eu sou hóspede não tem direito à reclamação. Isso deve ser os costumes do local. Tá? Vai lá, sobe na sua pilha de colchões. E manhã seguinte, o rei e o príncipe naquela ansiedade. E aí? Como será que foi? E espera que espera, aparece a princesa. Amarela, pálida, com aquela cara de tresnoitada. E o rei olha para ela e diz, mas princesa, o que foi que aconteceu? Você não foi bem recebida? Claro, majestade, foi muito bem recebida. Você não foi bem acolhida? Fui muito. Seus aposentos não estavam contentos? Estavam maravilhosos. Mas então o que aconteceu? Parece que você não dormiu bem. Ah, majestade, olha, de fato eu tenho que lhe dizer a verdade, eu não dormi bem. Havia alguma coisa debaixo daqueles colchões tão terrível, tão incômoda, que não me deixou dormir a noite inteira. Aí o rei falou, aí a prova que eu esperava, é uma princesa. Só uma princesa teria sensibilidade suficiente para perceber um grão de ervilha debaixo de 7 colchões. A água, o fogo é símbolo do espírito, é a cruz do mundo, o espírito matéria. Percebam, essa princesa ela está vindo de dentro do quê? Das águas. Ela surge do meio de uma tempestade, ou seja, ela está saindo do materialismo e batendo a porta da casa do seu príncipe, que é o seu princípio espiritual. Mas para que ela possa desposar esse príncipe, ela precisa demonstrar a sua nobreza. E como é que ela vai demonstrar a sua nobreza? O rei manda ela dormir. Toda a humanidade está dormindo, adormecida em cima dos seus 7 veículos, dos seus 7 colchões. E não percebe que existe alguma coisa minúscula lá por baixo de tudo. Que é a questão de querermos saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da nossa presença na Terra. A questão de querermos entender o sentido da nossa vida. Negócio minúsculo, mas terrivelmente incômodo para aqueles que conseguem percebê-lo. Qualquer ser humano deitaria em cima desses 7 colchões e ressonaria. Mas essa princesa ela tem uma inquietude que a mantém desperta no meio da noite dos tempos. Onde todos dormem, ela permanece desperta, ela não se aliena na matéria. Ela permanece desperta porque ela sente algo minúsculo por trás de tudo aquilo, que ela não sabe o que é, e que ninguém perceberia, mas que a incomoda tremendamente. Esse algo minúsculo que ela é capaz de perceber é o indício daquilo que nós chamamos de filosofia. O que é a filosofia? Um ser humano que tem tudo segundo os padrões atuais da sociedade para estar adormecido na matéria. Bens materiais, saúde física, boa aparência, tudo que a sociedade considera como mais do que necessário para estar feliz. Que ainda assim se pergunta, bom, mas e daí? Qual é o sentido de tudo isso? De onde venho? Para onde vou? O que se espera de mim? Será que a vida é só isso? Um dia desses eu li uma tirinha daquele Snoopy. Eu acho muito interessante aquela historinha, achei muito engraçado. O Charlie Brown estava conversando com o Snoopy, estudando, e o Snoopy, como sempre, deitado em cima da sua casinha. E aí o Charlie Brown começava a falar para ele o seguinte, Snoopy, eu tenho que estudar para essa prova. Eu tenho que estudar para essa prova porque eu tenho que tirar excelentes notas. Eu tenho que tirar excelentes notas porque eu tenho que crescer e ter um excelente emprego. Eu tenho que ter um excelente emprego porque eu tenho que ganhar um excelente salário. Porque tem que ter uma excelente família, porque tem que ter excelentes filhos que vão ter que fazer excelentes provas para poder ter excelentes empregos, um excelente trabalho, um excelente família. Aí o cachorro olha para ele e cai desanimado. Para onde? De onde? Por quê? É só isso. Tem que haver. O filósofo é aquele que sente necessidade de algo mais, além da mera sobrevivência como sentido de vida. Todo mundo adormeceria tranquilamente se tivesse essas coisas que o Charlie Brown falou. Filósofo não, algo inquieta, algo não o deixa adormecer na noite dos tempos, algo faz com que ele permaneça desperto. E é minúsculo esse algo, mas veja como é que o rei decodifica esse algo, como um sinal de nobreza. É um sinal de nobreza que permite que ele se una ao seu princípio espiritual. Se ele não tivesse essa sensibilidade, não estaria preparado para se unir ao seu princípio espiritual.
Única e exclusivamente porque ele foi capaz de permanecer desperto, onde todos dormiriam. Única e exclusivamente isso foi um indicativo de nobreza de que era necessário. Ou seja, a filosofia, segundo essas tradições, era um indicativo de nobreza, e não de loucura, como nós encaramos hoje em dia. Certo? Então é muito interessante esse conto, porque quase que de uma maneira simbólica resume todo o posicionamento do filósofo diante da vida. Bom, isso é uma experiência que dá para vocês fazerem. Eu passei para vocês alguns elementos para que vocês possam fazer suas próprias experiências. Parem para pensar essas historinhas que vocês ouviram ao longo da vida. Parem para pensar no pequeno polegar. Parem para pensar no patinho feio, que só encontrou felicidade quando felizmente se reconheceu no outro. Parem para pensar em todos esses elementos reiterativos que nós vemos em vários contos de fada. Arrisquem acreditar que um conto de fada é mais do que uma mera historinha para ninar crianças inocentes e bobinhas. Arrisquem perceber que por trás do conto de fada há verdades, há um mistério, que é o mistério da própria condição humana. E que o conto de fada pode ser um elemento educativo que nos permite crescer. Bom, isso é basicamente o que eu tinha para trazer para vocês. Eu gostaria de abrir para perguntas, se houver alguma coisa que eu possa esclarecer, alguma dúvida que possa ser esclarecida. Dá dica de nada? Ninguém nunca parou para pensar sobre o que quereria dizer algum ponto de fada da sua infância, ou tem algum posicionamento que gostaria de colocar? No caso dos 7 anões, por exemplo, cada um tem, vamos chamar de qualidade. Cada um deles tem um perfil, uma virtude e um defeito. Na verdade, cada um daquilo ali, na verdade, é um veículo. Essa é uma observação bem interessante. Parem para observar aqueles anõezinhos. Cada um deles parece com uma coisa. Exatamente. Cada um deles. Cada um de nós tem o dengoso, o tipicamente emocional, o soneta, o físico. Cada um deles tem a característica de um veículo. Se a gente parar para analisar, vai se ver ali, naquela turminha, naquela trupe. Inclusive, pode tentar perceber qual é o que domina em nós, na maior parte das vezes. Certo? Bom. Sobre assim, na área assim, de psicanálise, da psicologia, eu sempre associei a floresta ao inconsciente, aquela coisa que no caso, a personagem teria que passar para poder sei lá, encontrar a si mesmo, ou sei lá, se dominar. O medo, né? Isso faz sentido? Sim, faz sentido. Só que, como eu falava de início, nós estamos tratando de uma palestra de cunho filosófico. E o sentido de inconsciente para a filosofia é diferente do da psicologia. Porque para a psicologia, em geral, a psicanálise, inclusive, trata do inconsciente pessoal. Salvo em determinados casos, como é a tradição junguiana, que trabalha com o inconsciente coletivo. Mas, em geral, trabalha-se com o inconsciente individual, que é aquele resto da experiência que, nesse momento, não pode ser incorporado saudavelmente. Para a filosofia, inconsciente é tudo aquilo que interfere na tua ação e sobre o qual você não tem domínio no momento. Então, o fato de ter uma conjunção de Júpiter com Saturno está interferindo no nosso comportamento? Provavelmente. Porque interfere em todo o comportamento de todos os seres vivos do planeta, do sistema como um todo, e nós estamos nesse meio, mas nós não temos consciência disso? Não. Então a interferência de Júpiter com Saturno faz parte do nosso inconsciente cósmico. Temos o inconsciente social, temos o inconsciente planetário, temos o inconsciente cósmico, temos o inconsciente biológico, ou seja, todos os processos que estão dentro do nosso corpo que interferem no nosso humor e nós nem sabemos o que é. Então o domínio total do inconsciente para a filosofia é a sabedoria, o objetivo final. Perceber tudo aquilo que interfere sobre a nossa ação, que tem as rédeas disso. Mais alguma coisa, gente? Bom, eu convido vocês para a palestra que teremos no sábado, lá no lado, onde estaremos falando sobre como lidar com a solidão. Um tema bem interessante, acho que hoje é um problema bem comum dentro da sociedade. E também para a abertura de turma do curso de filosofia, nessa sexta-feira, às 19h30. Todos receberam o nosso folhetinho, tem o endereço, é um local de muito fácil acesso, bem em frente ao Pão de Açúcar, que entra para o lago, pegando o primeiro retorno, em frente ao Pão de Açúcar, na outra pista, vocês vão ver a plaquinha que já indica a entrada de Nova York. Só para uma pergunta. No caso, por exemplo, quando a gente fala assim, o que nós fazemos é o inconsciente. A partir do momento que você começa a entender, vamos chamar, esse inconsciente consciente, a filosofia ela explica isso, como fazer isso para que realmente você sempre esteja atento, vamos chamar
é um olho maior, né? Que você vê as suas inconsciências, né? Isso também é uma questão interessante, porque o método de expansão de consciência que a filosofia fala tem muito a ver com aquilo que nós conversávamos dentro lá do conto de fada. É compromisso com a vida. Essa é uma característica muito típica da filosofia. Diz que a ampliação de consciência não se dá necessariamente por um processo analítico voltado para o passado. Ela se dá também por um processo sintético comprometido com o futuro. Tá? Ou seja, o que diz a filosofia? Que tem diversas portas de entrada para um problema, mas a saída é uma só, sempre, que é a vontade, determinação, poder. Não importa como você entrou, você só vai sair canalizando vontade. Então, o fato, se você não canaliza essa vontade, não canaliza esse poder, o fato de simplesmente você saber como um problema iniciou, pode não te ajudar a sair. Pode simplesmente ajudar você a ficar mais cômodo dentro do problema. Imagina que você não tem determinação, não tem vontade para sair de um problema, e eu te digo como foi que ele começou. Você achou um culpado e se acomoda dentro dele. Entende? Imagine que tivesse nessa parede bonitinha aqui uma baita marca de um balde de tinta virado. O que seria necessário para consertar isso? Teria que lixar e pintar de novo. Aí a pessoa chega e diz, mas eu quero saber quem fez isso. E aí eu chego e digo, bom, foi fulano que estava descendo a escada e derramou um balde de tinta e sujou. O fato dele saber disso fez com que a parede deixasse ou ficar suja? Não. E se é uma pessoa que está inerte e não quer reagir? Ela vai se acomodar com a parede suja. E cada vez que entrar alguém aqui e dizer, nossa, que coisa feia, ele vai dizer, mas foi culpa de fulano. Entende? Ou seja, o processo filosófico fala da ampliação de consciência como um compromisso com a vida, uma projeção sintética para o futuro. Ele diz que quando você se compromete com a vida, a natureza, que é cosmos, não é caos, existe uma ordem, uma inteligência na natureza, vai te trazer as armas mágicas que você necessita para chegar à concepção da dimensão. Ou seja, você vai aflorar saudavelmente no consciente aquilo que você necessita. Por quê? Porque está fortemente comprometido com a vida. Isso cria um suporte para que você traga essas coisas à tona e saiba como importar, saiba como inclinar. Ok? Bom, mais alguma questão, gente? Se não há nenhuma questão, agradeço muito a presença de vocês e espero ter a oportunidade de vê-los em outra ocasião. Obrigada.